Em sua sabedoria, Jesus anteviu que as suas palavras poderiam ser mal interpretadas, tanto por pessoas que interpretassem erradamente por ignorância, outros interpretariam de acordo com seus interesses, às vezes até mesmo por má fé. E ele deixou conosco umas lições sobre como a gente pode avaliar alguém que vem dar para nós recados em nome de Deus, como se tivesse uma missão divina, e que, no entanto, faz isso de uma maneira inadequada, incorreta. Esse tipo de advertência é que nós vamos usar hoje. E vamos usar de uma forma bem geral para todas as situações da vida em que a gente precisa avaliar alguém. Na nossa vida, nós temos muitas situações em que é preciso avaliar pessoas, avaliar instituições, avaliar ideias. E como que a gente faz para não errar? Que exemplos a gente tem, só para deixar claro a necessidade de avaliação? Às vezes, a gente pode receber uma afirmativa assim: eu amo muito você e queria propor a você um relacionamento afetivo. Quando a gente recebe uma proposta desse tipo, eu fiz uma dessas há 54 anos atrás e estou firme ainda. Quando a gente recebe uma proposta desse tipo, é preciso a gente saber com quem a gente está lidando, não é verdade? Porque a tendência é a gente se amarrar. Se for fazer que nem eu, vai se amarrar pelo menos por 54 anos. Eu sempre digo para minha gatinha assim: olha, eu te dou exclusividade, mas não dou garantia. Então isso significa que nós temos que continuar construindo o nosso relacionamento para garantir que ele continue. Mas exclusividade eu dou. Como ela está me ouvindo, ela sabe bem do que eu estou falando. E é uma forma carinhosa da gente se tratar. Ela está nos ouvindo pela TV Comunhão. Uma outra situação em que a gente precisa avaliar. Imagine que nós temos uma filha, assim na adolescência, e que vem pedir para a gente licença para fazer uma viagem de recreio com 3 amiguinhas, 3 colegas. Nós confiamos na nossa filha, mas nós confiamos nas colegas. A gente pode permitir, temos que avaliar. Às vezes isso pode acontecer com um espírito. Um médium nos dá um recadinho, dizendo assim: olha, está aqui conosco hoje o seu, falando para um de nós, o seu mentor espiritual. E ele está propondo para você algumas coisas. A gente então pergunta: que coisas são essas? E quando o médium fala, a gente percebe que aquilo que está sendo proposto não é muito coerente, às vezes é um pouco confuso, e a gente acha até um pouco estranho o que está sendo proposto. Como avaliar? Uma empresa quer nos vender um apartamento. E esse apartamento está só metade construído. Ela pede um pagamento inicial razoável, as prestações não são muito caras, mas nós temos que confiar que essa empresa vá terminar a obra e vá também entregar o apartamento. Como avaliar se a gente pode confiar e fazer o negócio? Um amigo nos pede para assinar um documento de apoio
há uma causa que ele está dizendo que é nobre e está fazendo um abaixo-assinado para levar ao Congresso Nacional, porque está dependendo de uma decisão dos parlamentares para que essa causa vire uma lei. Como ter certeza se nós podemos colocar nossa assinatura nessa causa? Que a pessoa está nos dizendo que é nobre, mas a gente, de início assim, não sabemos se tem certeza. Nos trechos que nós vamos estudar agora do Evangelho, Jesus nos traz lições a respeito de como fazer avaliação. Inicialmente, das propostas relativas à religião, mas nós podemos aplicar isso também a todas essas situações de vida que eu lhes falei e muitas outras. Comecemos com um trechinho do Evangelho de Lucas, capítulo 6. Jesus falando: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem uvas nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Sarças é uma árvore da família das acácias, que não dá uva. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, diz Jesus. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ao nos propor a avaliação, a síntese da lição de Jesus é: pelos frutos os conhecereis. E aqui ele está falando então da árvore. A árvore boa e a árvore má. Qual o significado da árvore e dos frutos? A árvore é um símbolo nessa historinha que Jesus contou. É um símbolo dos seres humanos e também dos espíritos desencarnados, principalmente aqueles a quem nós devemos avaliar. Mas a árvore também pode simbolizar as instituições, pode simbolizar as ideias, uma causa nobre, por exemplo, outras coisas do produto da ação humana. Os frutos são os atos, as obras, o resultado da ação do ser humano, das ideias, dos espíritos, das instituições. Jesus começa falando que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Quem produz más ações é mau. Quem produz boas ações é bom. Para avaliar as pessoas e também as organizações, e também as ideias, e também a comunicação dos espíritos, precisamos analisar os resultados das ações. Aquilo que Jesus chamou dos frutos, verificando se esse resultado é bom ou mau. Qual o significado moral desse texto? Como devemos proceder, então, para analisar e concluir daquilo que é bom? Identificarmos quem é bom, o que é bom. Então, Jesus ensina que é a qualidade dos frutos, qualidade dos resultados das ações de uma pessoa, por exemplo, revela que essa pessoa pode ser considerada boa ou má. É um alerta do Cristo para que não sejamos iludidos por aparências de bondade, palavras doces e brandas,
insinuações de ação em nome de Deus. Eu recebi uma missão divina e venho falar aqui com vocês agora. Desconfiem quando alguém lhes falar isso desse jeito. Para identificar as verdadeiras pessoas boas, as verdadeiras instituições boas, precisamos examinar a qualidade das suas ações. O resultado de suas obras deverá manifestar sempre o amor, a bondade, a caridade. O mesmo critério deve ser usado para avaliar os resultados da ação de um espírito, de uma instituição, de uma proposta, de uma ideia e assim por diante. Então, neste trecho do Evangelho de Lucas que nós lemos, Jesus nos fala da árvore e mostra que a gente precisa analisar a árvore pelos frutos. No próximo trecho do Evangelho que nós vamos comentar, Jesus, agora pela pena do evangelista Mateus, nos fala dos falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos vorazes. Conhecei-los pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Nesta lição de Mateus, Jesus nos alerta para termos cuidado com os falsos profetas. E Jesus liga essa lição com o ensinamento da árvore. Ele fala dos profetas, dos maus, falsos profetas, e diz: é preciso usar o ensinamento da árvore, ou seja, conhecer a árvore boa pelos bons frutos. Então, os falsos profetas serão reconhecidos pela má qualidade das suas ações. Um comentário importante que a gente precisa fazer aqui é a importância que Jesus dá à nossa ação racional, ao nosso raciocínio. Jesus coloca que toda vez que a gente tem que fazer uma avaliação, nós temos que usar a nossa razão, o nosso raciocínio, o nosso pensamento, com justiça, com equilíbrio, sem preconceitos. E ainda tem uma coisa aqui que é uma coisa muito forte, que ele diz assim: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Que árvores são essas que serão cortadas e lançadas ao fogo? Essas árvores simbolizam tudo o que produz maus frutos, tudo que produz obras más, resultados maus. As instituições que geram mal, as organizações que têm atividades voltadas para o mal, as ideias ocas, que a pretexto de promover o bem geral, geram desavenças, geram conflitos, que carregam sentimentos de ódio e de vingança. Tem muita coisa ainda no mundo que não evoluiu para o bem o suficiente para parar de colocar na cabeça dos outros ideias erradas. As organizações que cometem crimes, as pessoas que cometem crimes. Exemplos.
os impérios que dominaram a terra durante muito tempo pela força e pela violência. Eu trouxe 2 exemplos, mas é pegar um livro de história e achar 50 exemplos rapidamente. O Império Romano, enorme, que impôs a sua dominação pela força durante todo o tempo que conseguiu. Mas, muito mais recentemente, próximo da nossa era, o regime nazista, que se impôs, pretendeu se impor à Europa toda durante 1000 anos. E foi cortado e desapareceu completamente. Como desapareceu o Império Romano. Como desapareceram, e a gente vê na história, muitas e muitas nações e sistemas e estados que se impuseram pela força e pela violência. Outro exemplo são os irmãos nossos que incitam jovens ao consumo das drogas, à prática do crime, à sexualidade descontrolada e desenfreada. São árvores que produzem maus frutos e que, pelas leis divinas de causa e efeito, que regem a todos nós e a tudo que é presente no nosso universo, essas leis irão fazendo a seleção. São leis que trabalham lentamente. A evolução opera lentamente, mas são inexoráveis. Jesus prossegue, agora pela palavra do evangelista Mateus, outra vez, a nos alertar para os falsos profetas. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então é um alerta forte de Jesus para nós não nos encantarmos com aqueles que se dizem cristos ou profetas, falsos cristos e falsos profetas. O que quer dizer Jesus com a palavra profeta? E com a expressão falso profeta ou falso Cristo? A palavra profeta, desde antes de Jesus, indica, acima de tudo, uma pessoa virtuosa, humilde, amorosa, desprendida, caridosa. São virtudes do próprio Cristo. Indica também que ele é um enviado de Deus, com a missão de instruir os seres humanos e lhes esclarecer sobre a vida espiritual. Eles têm alto grau de inteligência e alguns têm até possibilidade de prever fatos no futuro. Nem todos. Não é obrigatório a pessoa prever o futuro para ser considerado um profeta, mas é obrigatório ser bom, é obrigatório levar a palavra de Deus, ter uma missão de elevar, ajudar a crescer os seres humanos. É uma pessoa, alguns têm dons mediúnicos, com os quais eles divulgam mensagens em nome do bem, como Chico Xavier, por exemplo. O profeta, o verdadeiro profeta, é sempre modesto, não divulga a si próprio e se revela apenas pelos seus atos.
tem uma musiquinha sobre o Chico Xavier, muito bonitinha. Tem um pedaço que ele diz assim: elogiado nem ouviu. O Chico, a pessoa diz: Chico, você é o maior. Ele dizia assim: meu filho, como é que está você, não sei o quê. Já passava para outro. Não dava muita bola para essas coisas dos elogios. É assim, o grande médium que atua como profeta, trazendo mensagens do plano espiritual elevado. E os falsos cristos? São pessoas que divulgam que receberam uma missão divina, alardeiam sua missão divina e até pretendem possuir dons sobre-humanos, são capazes de fazer coisas que podem maravilhar as pessoas. E além disso, eles são pessoas egoístas e orgulhosas, que se aproveitam da crença das pessoas de boa vontade, que às vezes não desconfiam, e eles acabam se impondo àquelas pessoas em busca de poder, em busca de lucro, em busca de vantagens pessoais. O desprendimento dos verdadeiros profetas é uma das suas maiores características. E o egoísmo e o orgulho dos falsos profetas e dos falsos cristos é uma característica que existe em todos. Eles só estão divulgando essas coisas e se colocando nessa posição para terem vantagens pessoais. Jesus nos recomenda que tenhamos cuidado para não sermos seduzidos por falsos cristos ou falsos profetas. Que cuidado é esse? Podemos nos defender dos falsos profetas identificando-os por seus atos e suas palavras, pelos frutos, como diz Jesus. Usamos nossa razão, nosso raciocínio, para identificar seus vícios morais, seu egoísmo, sua ambição por dinheiro ou por poder. Temos que lembrar que o verdadeiro profeta se caracteriza pela grande elevação moral, pelo seu desprendimento e por defender valores exclusivamente morais. Temos que estar atentos e usar o raciocínio para verificar a qualidade das obras realizadas pelas pessoas que se dizem enviados de Deus. Não devemos nos deixar iludir por aparências de bondade, palavras doces ou aparentes prodígios. O que interessa é a qualidade das obras. Estão revestidas de amor, de desinteresse, de caridade? Se estiverem, serão do bem. Se estiverem carregadas pela ambição, então não serão do bem e nós deveremos rejeitar. Como último trecho dessa nossa meditação sobre os falsos cristos e os falsos profetas, tem um alerta de João Evangelista, em sua primeira epístola, que orienta àqueles que se dedicam ao trabalho mediúnico. O Kardec escreveu assim no título: não acrediteis em todos os espíritos. E aí transcreveu e depois comentou essa mensagem da primeira epístola de João. Está no capítulo 4, versículo 1. João falando: meus bem-amados, não creiais em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha o João dizendo assim: não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. E recordando a lição de Jesus, ele diz assim: muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Utilizando aqui a palavra profeta como sinônimo de médium.
Na época de Jesus e antes dele, a comunicação com os espíritos era extremamente comum. E os médiuns que instruíam o povo eram chamados de profetas. Muitos deles usavam a mediunidade. O próprio Moisés, inclusive, recebeu os 10 mandamentos por via mediúnica. Podemos afirmar que o trecho "experimentai se os espíritos são de Deus" recomenda cuidado antes de se aceitar uma comunicação mediúnica como verdadeira? Sim. Tanto antigamente quanto hoje, é preciso analisar racionalmente as comunicações mediúnicas antes de aceitá-las como originárias de bons espíritos. Em outras palavras, é preciso verificar se os espíritos são de Deus. E como que a gente verifica? Pensando, analisando racionalmente aquilo que ele está falando. Como que a gente verifica, então, se os espíritos são de Deus? A gente raciocina e verifica se aquela mensagem do espírito pelo médium está coerente com o recado de amor, de caridade, de bondade pregado por Jesus. Esta é uma razão importantíssima pela qual a doutrina espírita recomenda um estudo aprofundado do Evangelho por aqueles que querem se tornar médiuns, trabalhadores de uma casa espírita. Porque ao atuar como comunicantes, como intermediários de espíritos, tanto o médium que está ali falando ou escrevendo a mensagem já vai analisando aquilo. E, por outro lado, os presentes também vão analisando, de maneira a poder aceitar ou rejeitar e esclarecer aquele comunicante sobre eventuais erros que ele esteja cometendo. Numa sessão mediúnica, nós raciocinamos sem parar. Assim como nós elevamos o nosso sentimento sem parar, para que aquela nossa vibração elevada ajude espíritos necessitados, tanto encarnados como desencarnados. Quais as características dos espíritos que não são de Deus? Kardec ressalta nesse capítulo que, além dos encarnados, o Espiritismo então mostra uma categoria de falsos cristos e falsos profetas. Espíritos orgulhosos, pseudo-sábios, espíritos enganadores, que se apresentam às vezes sob nomes venerados. Então, o médium, o dirigente do grupo mediúnico, às vezes pergunta assim: qual é o seu nome? O camarada fala: Jesus. Aí o dirigente esperto fala assim: Jesus de quê? Aí ele diz: Jesus da Silva, meu amigo. É outro Jesus. Mas se o dirigente dormisse no ponto, já ia ficar pensando que o Cristo estava ali presente. Então, como nós podemos nos defender desses espíritos nas reuniões mediúnicas? Da mesma forma que na defesa com os falsos profetas em geral. Temos que ver como as árvores, temos que analisar os frutos. Importante, adquirir autoridade moral pelo esforço constante para seguir as lições de Jesus do Evangelho, praticando o amor, a caridade e lutando, esforçando para domar as más inclinações. Todo médium é convidado, convocado, estimulado pelas casas espíritas a fazer esse esforço para seguir a doutrina do Cristo, domar as suas inclinações más, como recomenda Kardec. Por quê?
Porque aí ele pode adquirir força moral perante uma entidade negativa e dizer: meu filho, você não está certo. Vamos raciocinar. E aí, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo. Olha a diferença do que você está nos falando. Essa diferença constitui um erro que nós pedimos que você analise, reveja as suas posições. É uma coisa feita com muito carinho, com muita ternura, mas também com muita firmeza. Uma outra coisa importante que a gente já falou, mas é importante retomar aqui, nós nos defendemos dos espíritos negativos, mantendo a mente vigilante e em oração durante as comunicações mediúnicas, para identificar qualquer ideia ou sugestão incorreta das entidades espirituais comunicantes. Para isso é fundamental analisar todos os detalhes das comunicações e, se necessário, identificar os pontos discordantes do Evangelho, do bom senso, da razoabilidade. Se uma pessoa ganha salário mínimo e o seu mentor espiritual, o suposto mentor espiritual, vem através de um médico e diz assim: meu filho, está na hora você comprar um carro último tipo, bem luxuoso. É uma coisa espúria, porque a pessoa vai se afundar em dívidas. É contra o bom senso, não é razoável. Essa comunicação deve ser rejeitada e o dirigente, se estiver ali presente, vigilante, vai dialogar com o espírito comunicante, dizendo: meu filho, o que você está propondo não é correto. Em suma, durante a reunião mediúnica, como em outras atividades humanas, orar e vigiar sempre. Um pequeno resumo do que nós vimos nessa meditação. No capítulo 21, estudamos uma importantíssima lição de Jesus. Conhece-se a árvore pelo fruto. E vemos como podemos avaliar as pessoas pelo resultado das suas ações. É utilíssimo aplicar essa lição quando temos de fazer julgamentos, avaliações. Não devemos nos deixar levar pelas aparências, pelas palavras aparentemente sábias ou pela aura de santidade. Ao contrário, precisamos usar nossa razão para verificar a qualidade dos frutos de quem está sendo avaliado. Se são frutos bons, concluímos que a pessoa é boa. Se os frutos são maus, não devemos nos deixar iludir. Nesse sentido, o mesmo cuidado que tomamos para com nossos irmãos encarnados deve também ser tomado com relação às instituições, organizações ou ideias, bem como com as comunicações dos espíritos pela via da mediunidade. A palavra profeta é usada para designar quem é enviado por Deus para instruir seus irmãos humanos. E a palavra profetizar é empregada às vezes, mas nem sempre, para designar previsões de futuro. A palavra profeta é também usada para designar médium. E neste caso, profetizar é empregada para designar a ação de receber comunicações de espíritos. Neste caso, a ação de profetizar tanto pode ser atribuída ao médium como ao espírito que ele se utiliza. Falsos cristos e falsos profetas são pessoas que dizem ter missão divinas e poderes sobre-humanos. Tentam iludir irmãos de boa fé em proveito de seus interesses. O capítulo tem por principal objetivo nos alertar para o cuidado que devemos ter com os falsos cristos e os falsos profetas. Concluímos esse nosso trabalho com uma mensagem de Emmanuel, chamada Pelos Frutos. Emmanuel, vocês sabem, mentor espiritual de Chico Xavier. É a mensagem número 7 do livro Fonte Viva. Nessa mensagem, Emmanuel comenta
um dos trechos do Evangelho que nós já estudamos, que é assim: pelos frutos os conhecereis. Aí vem o comentário do Emmanuel. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela velhice do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pelas aparências de nossas atitudes ou expressões individuais, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso para o bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, meus irmãos, essa é a lição, essa é a meditação de hoje sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós passamos agora à parte de perguntas e pedimos que as pessoas que tiverem interesse, aqui no Auditório Bezerra de Menezes, procurem se identificar para a nossa irmã Aninha, que está presente aqui, está levantando nesse momento para vocês identificarem. Ela levará a vocês ou um microfone, ou para quem quiser, um pedaço de papel para escrever uma pergunta. Pedimos que façam as perguntas ligadas ao capítulo da noite. Para aqueles irmãos que estão participando conosco pela rádio e pela TV Comunhão, pedimos que mandem perguntas pelo endereço eletrônico suporte.ead@comunhãoespírita.org.br. Queremos consultar nosso irmão Felipe, que está nos ajudando na comunicação externa, para saber se hoje nós vamos começar pela comunicação externa, se já tivermos alguma pergunta. Boa noite. Temos sim. Como sempre, já tem umas 5 perguntas aqui, normalmente não dá tempo nem de responder, mas as virtuais a gente sempre responde depois. O professor, com todo cuidado, sempre responde quando chega em casa, quando não é respondido por aqui. Tem uma pergunta que eu achei interessante, da Mariângela, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ao verificar se os espíritos são de Deus e não um falso profeta, não estaremos fazendo juízo de valor? Será que temos elevação moral para tal julgamento, sem conceitos prontos, eventualmente equivocados, para nossa pouca prontidão espiritual? Excelente pergunta, Mariângela. Note que para nós fazermos juízo, nós não precisamos ser pessoas perfeitas. Deus criou para todos nós a lei do progresso. Cada um de nós está num determinado nível de evolução. Mas para podermos viver em sociedade, nós precisamos a todo momento estarmos avaliando as pessoas para podermos aprovar e às vezes aderir àquilo que nos parece um bom fruto e recusar, rejeitar aquilo que nos pareça um mau fruto. Jesus deu uma lição muito importante
quando ele disse assim: nós não devemos condenar as pessoas no nosso coração como pecadores, mas nós temos todo o direito de avaliar as ações dos outros para podermos nos guiar em nossa conduta ao longo da vida. Não é, ao avaliarmos as pessoas, Maria Ângela, nós não estamos condenando as pessoas. Nós não temos direito de fazer isso, porque a lei de Deus é que vai dar a retribuição dos atos bons e dos atos maus que a gente comete. Mas nós temos todo o direito de avaliar uma ação, uma ideia, um produto qualquer da ação humana, se está de acordo com o Evangelho, se não está de acordo com o Evangelho. Se é uma coisa que tem bom senso, se é uma coisa que não tem bom senso. É razoável? Não é razoável. Temos todo o direito de fazer isso. Agora eu queria pedir para vocês, para saber se aqui no auditório Bezerra de Menezes, existe alguém que gostaria de fazer uma pergunta. Não tenham medo. Por favor, Aninha, nossa irmã, levantou o braço ali perto da água. Se a senhora vier um pouquinho mais perto, pode falar sem microfone, eu repito para o pessoal. Obrigada pela oportunidade. A pergunta é: como a gente deve fazer, entendeu? Quando uma pessoa que já tinha conhecimento espírita é afastada. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Aproveitando, né? Como a gente deve proceder no caso de uma pessoa que já tinha o conhecimento espírita e, de repente, por circunstâncias alheias à nossa vontade, vira-se de costas e é envolvido numa teia de materialismo e de trevas, numa situação de negação de todos os princípios e conceitos e tudo mais, e a gente tenta ajudar, mas não consegue chegar perto. E existe ateísmo no ambiente, né? E problema de alcoolismo. Então, está muito difícil. Eu acho que é uma pergunta pertinente, né? Claro que sim. Tá bom? Obrigada. Como fazer numa situação dessa, em que a pessoa recusa, apesar de conhecimentos anteriores, recusa um caminho mais espiritualizado, vai aderir a um caminho mais ateísta e ainda complicado com o problema de bebida alcoólica. O que acontece é o seguinte: Deus dotou a cada um de nós de livre arbítrio. Nem o Pai Celestial viola a liberdade que nos deu. Então, quando a gente ama alguém, quando a gente quer ajudar alguém, quando conhecemos alguém que está numa situação dessa, difícil, o alcoolismo piora a situação porque aumenta a influenciação espiritual negativa, porque as drogas enfraquecem a pessoa, o espírito não consegue resistir às influenciações, tem menos força para resistir. Então, o alcoolismo é um agravante. Então, como a gente pode fazer? Nós temos, em primeiro lugar, que a pessoa escolheu um caminho, nós temos que respeitar. Não resolve a gente apelar para a ignorância, não resolve a gente ficar brabo, muito menos a gente cair em depressão. Ah, que coisa. Às vezes é um parente que a gente ama muito. E a pessoa, então, tem alguém errando muito. A senhora deu um exemplo que eu considero ainda
não é dos mais graves, porque tem pessoas que vão aderir ao crime, é uma coisa muito séria. Então, mas para qualquer caso, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Mas e daí? Então nós não vamos fazer nada? Vamos. Nós temos que descobrir, usar a força da oração. Porque a oração tem um poder imenso. E quanto mais amor nós colocarmos na oração, nós não precisamos usar para Deus e para os bons espíritos, nós precisamos tratar eles de Vossa Excelência. Nós podemos chamar Jesus de cara. Mas você olha para Jesus e fala assim, cara, dá uma força para aquela pessoa. Mas o nosso coração tem que estar ligado nessa prece. Nós queremos ajudar. Então, pela nossa vontade de ajudar e pelo amor que a gente põe nessa prece, a prece ganha um poder muito grande. E isso vai atingir a pessoa que é objeto da nossa prece. Água mole em pedra dura, já sabem, ninguém resiste à força do amor. Pode ter uma resistência temporária, mas ninguém resiste para sempre à força do amor. Por favor, Felipe, uma próxima do pessoal à distância. Vamos lá. Tem uma pergunta da Marlene. Deixa eu só carregar aqui. A boca... Marlene não fala de onde que é, né? Marlene Oliveira. A boca fala do que está cheio o coração. Eu pergunto, a palavra é um atributo importante no ser humano? Por quê? Ótima pergunta, Marlene. Qual a importância da palavra? A palavra é um veículo que, para a gente pronunciar, nós usamos energia. Essa energia vai movimentar nossas cordas vocais e vai fazer vibrar o ar. Só que além do fenômeno físico que está ocorrendo naquele momento, que a gente chama de geração do som, que é a vibração do ar, e que então se propaga pelo meio elástico, que é o ar, além disso, nós estamos gerando vibrações do coração, vibrações da nossa mente. Se a nossa palavra ela for traduzir um pensamento e um sentimento positivos, como estava falando agora da prece para ajudar a pessoa que precisa de auxílio, a gente carrega aquela vibração do ar de vibrações de amor, que não apenas fazem vibrar o ar, mas fazem vibrar o fluido cósmico universal, que se propaga muito mais rápido e que vai muito mais longe que o ar, que o som, e vai atingir as pessoas com quem nós estamos falando e se propaga ao longo do universo. A palavra tem muito poder para comunicar a vibração, transmitir o bem, mas também pode transmitir ideias, pensamentos e emoções negativas. Por isso temos que cuidar muito da palavra. Por isso Jesus falou e a Marlene nos alerta de que a palavra fala daquilo que está cheio o coração. E a expressão do coração é vibração do fluido cósmico universal. Atinge 10 mil quilômetros num instante. Por favor, vamos pedir a última participação do grupo que está conosco no Bezerra de Menezes. Quem quiser, tem alguém que vai querer fazer pergunta? Por favor, levanta o braço para identificar-se para a Aninha. Nós vamos passar então para o pessoal à distância. Se alguém daqui decidir fazer uma pergunta para ser respondida por e-mail, poderá pedir papel para a Ana, escrever a pergunta e dar o seu e-mail. Por favor, não erre. E aí eu responderei, ou alguém do grupo responde de uma maneira pelo meio da internet. Por favor, a nossa última pergunta. Vamos lá. Acabou de chegar uma pergunta.
da Lúcia Maria Veras. Que critérios devemos usar para não sermos enganados por falsos profetas? Excelente pergunta. Para não sermos enganados por falsos profetas, nós temos, como disse o evangelista, nós temos que verificar se aquilo que vem é de Deus, tanto aqui da terra, como do espaço, como dos espíritos. Para verificarmos se aquilo que a gente recebe, se aquilo que está sendo feito é de Deus, temos que comparar com o Evangelho. O nosso critério é a lição de Jesus. E a lição de Jesus é o amor. Então, o amor traduzido na mensagem de Pastorino que o Gil leu para nós no início desta reunião. Fazei aos outros o que a gente quer que nos façam. Não faça aos outros o que a gente não quer receber. Se aquilo que a gente percebe, se aquilo que a gente está analisando indica uma violação da lei do amor, então nós devemos rejeitar para nos protegermos dos falsos profetas.